Sejam todos bem-vindos para mais uma trajetória de aprendizado. Agora teremos a trilha do letramento matemático e neste vídeo traremos dica para estudar, realizar boas atividades e intervenções. Diretoria de Ensino, Região de Mauá. Equipe anos iniciais. Percebam quanto é importante esta análise sobre a hipótese em relação ao sistema de numeração decimal, para que possam realizar os agrupamentos dos estudantes, planejarem atividades e intervenções pontuais que auxiliem o avanço de seus conhecimentos. Então, para auxiliar vocês, professores e coordenadores, deixaremos algumas dicas de estudo e boas atividades que gerarão boas intervenções. Para aprofundar as reflexões sobre o sistema de numeração decimal, sugerimos o livro Didática da Matemática, onde vocês encontrarão o texto O Sistema de Numeração, um Problema Didático, de Délia Lerner e Patrícia Sadowski, para reflexões pedagógicas. Da mesma forma que temos o ambiente alfabetizador, é importante termos o ambiente de aprendizagem matemática, que ele é propício para a aprendizagem da matemática, ele vai criar possibilidades de análise e reflexões para pensar no sistema de numeração decimal e suas relações. Então, temos que ter na nossa sala o quadro numérico, pois ele auxilia na procura dos números a partir da recitação. Ele também vai ser uma referência para aprender a representação dos números, tão importante para trabalhar, entre outras atividades também, com as regularidades matemáticas, e precisa ser sempre visível para que as crianças possam consultá-lo sempre que necessário. Dependendo da minha intencionalidade, podemos trabalhar com os cartazes dos nós, ou também do valor posicional do número. Também temos que ter o calendário, o relógio. Eles têm significado, porque é uma prática social, ao mesmo tempo que provoca questionamento sobre o tempo, sobre aniversários, estações, os meses, o ontem, o hoje, as horas, o dia, a noite, entre outros. Lembrando que é importante que esse calendário seja utilizado na sala de aula todos os dias e que o relógio também precisa ter pilhas revisadas para funcionarem perfeitamente. Temos também os jogos, que pode ser um contexto potente para investigar conhecimento sobre os números e sobre o sistema de numeração decimal, como temos aqui o jogo de tabuleiro e o dominó. Mas lembrando que não é o jogo pelo jogo, ele precisa estar relacionado à intencionalidade do professor e à habilidade que será trabalhada. Além dos espaços internos da escola, é possível utilizar os espaços externos, como esses jogos de amarelinha, que são jogos diversos. Enquanto as crianças brincam, estão em contato com os números e desenvolvem várias habilidades de matemática. No nível 1 e 2 é muito importante o trabalho com material concreto, sempre com registro do algarismo ou até utilizando os números móveis. Antes de fazer abstrações, é importante que o estudante tenha contato com material concreto. Temos aqui as tampinhas de garrafa PET, que é muito importante nesse sentido, pois traz várias possibilidades de atividades que podem ser desenvolvidas em sala de aula de acordo com a habilidade ou objetivo a ser alcançado. Temos aqui palitos, entre outros materiais de contagem. Por exemplo, a contagem é necessário que se tenha algo para contar, para que tenha situações problema que envolvam a contagem de acrescentar, retirar. Neste contexto, o material concreto se faz quase que imprescindível, não porque ele vá favorecer a solução à criança, mas porque é um meio da problematização. Os objetos por si só, eles não mostram conceito, mas eles servem de suportes e meios. Temos aqui as fichas sobrepostas, que formam um material interessante para trabalhar com a composição e decomposição de números. É importante porque o uso dessas fichas, ele vai auxiliar na ponte entre a linguagem falada e a escrita, que é muito potente para ser trabalhada com os estudantes no nível 3 e 4. O princípio que rege a numeração falada é o princípio aditivo e o que rege a numeração escrita é o posicional, e que são necessárias intervenções pedagógicas para que o estudante reflita sobre esta questão.
Neste material aqui, vocês observam que temos as fichas com as unidades, com as dezenas e com as centenas. Por exemplo, se eu quero formar o número 56, eu vou precisar de uma ficha de dezena e uma ficha de unidade. Não é possível formar com duas fichas de unidade. Vocês encontrarão esse material na pauta comentada. As crianças que estão lá no nível 5 e já estão mais avançadas, sugerimos o quadro de valor posicional, e vocês podem utilizar como sugestão este material, que possibilita a manipulação dos números para formar vários números e identificar seu valor posicional, auxiliando na decomposição e leitura dos números. Vocês encontrarão na nossa pauta comentada. Para os estudantes do nível 1 e 2 e que precisam se apropriar do sistema de numeração decimal, temos o trabalho com números e quantidades com o uso de dominós. Outras sugestões para o nível 1 e 2 é utilizar as tecnologias digitais, incluindo jogos online. Além de favorecer o desenvolvimento de uma série de habilidades, permite ao estudante trabalhar com a colaboração dos colegas, desenvolvendo liderança, aprendendo a liderar com os erros de forma interativa. Esse jogo, Eu Sei Contar, propõe às crianças estabeleçam relações dos números de 1 a 10 e construam hipóteses acerca de suas grandezas a partir da comparação. Durante o jogo, recitar esta sequência e reconhecer cada um dos números é um desafio que é proposto. Temos aqui, através de jogos lúdicos, para o nível 3 e 4, como os volantes da Mega Sena, que pode ser trabalhada a sequência numérica, ou bingos, porque as cartelas podem auxiliar neste momento a localização de números não sequenciados. E nossa última dica é o ábaco virtual, quando penso lá no nível 5, pois ela é uma ótima ferramenta para que o estudante coloque seus saberes sobre a ordem e a classe que os números pertencem. Para finalizar, ressalto novamente sobre a importância de sempre relacionar a habilidade aos jogos propostos, pois não é o jogo pelo jogo.